fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão de que os consumidores estavam interessados em livros digitais e objetivos, ou seja, livros curtos de 60 a 80 páginas e que fossem assim bem objetivos. Então esse curso, esse livro que eu acabei de comentar, Comunicação à Distância, o que não fazer, faz parte desse selo da Expressa. Ele só vende na Amazon. Não, e já são 34 livros, né? Que eu estava vendo aqui toda a sua obra. É muita coisa. Então, você tem uma capacidade de produção incrível. Isso mostra, Duda, o interesse que as pessoas têm por esse tipo de assunto. Estou, junto com a Raquel, agora escrevendo o 35º livro. Nós fizemos 5 livros juntos. O último, por exemplo, que é um livro que eu gosto muito, é esse aqui, Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo. É tudo sobre comunicação pessoal, comunicação dentro das empresas, comunicação à distância, isso é tudo aqui. Acabei de comprar, inclusive. Antes da gente entrar ao vivo aqui, eu estava comprando na... Ah, pronto, já descobri quem comprou o nosso livro, está vendo? e fiz um outro com a Raquel também, que foi um livro muito usado, que é Oratória para Líderes Religiosos. Nós tivemos essa ousadia de fazer o melhor livro para pregadores. Eu acho que nós conseguimos, porque quando você entra na Amazon e vê os comentários, os pastores dizendo que as pregações mudaram muito e que agora estão se sentindo muito mais confortáveis no público. Então foi um livro bastante interessante. São 5 livros que eu fiz junto com a Raquel. Esses 34 e agora fazendo o 6º livro com ela, que é o meu 35º livro. Os líderes religiosos, eles são... eles se destacam muito, né, na oratória, porque também eles têm muitas horas de voo, né? Normalmente eles ficam muito tempo pregando na frente ali dos fiéis. Você tem muita procura de líderes religiosos já há muito tempo? Sim, de todas as religiões. Os que mais procuram são os pregadores da Igreja Anglicana. Eles realmente procuram bastante. Eles fazem muitos casamentos. Então, se você se separar por casar na Igreja Católica, se você casou a primeira vez na Católica, pode casar de novo lá. E aí a Igreja Anglicana faz esse casamento. Eles têm que fazer muitos casamentos, muitas apresentações, eles procuram. Nossa, eu lembro recentemente, eu fui padrinho de um grande amigo meu e ele me pediu para fazer um discurso. Aí tem essa coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. E eu fiquei muito nervoso. Aí eu tive que usar um monte de técnica. Tive que lembrar de um monte de coisa que eu não usava, não fazia comigo há muito tempo. Porque o excesso de confiança também é perigoso, né? Porque a gente fica perigosíssimo. Perigosíssimo. Você sabe que eu prefiro sempre uma pessoa um pouco mais tímida. Porque aquele que é totalmente desembaraçado, está comigo, qualquer assunto que eu trago, qualquer plateia mata no peito, baixo na terra. Eu fico com muito receio, porque a pessoa que levou muito confiante, ela não se prepara de forma conveniente, ela não respeita o ouvinte quando deveria respeitar, e acaba falando que não deve. Aquele que tem um pouquinho de timidez, ele se prepara melhor, ele respeita mais o ouvinte, praticamente ele vai zerando esse risco de dizer aquilo que não deve. E pessoas muito conhecidas, pessoas muito famosas, pessoas que atuam há muito tempo na televisão, no teatro, e que acabam confessando que tem essa timidez. Uma aluna que eu posso dizer, porque ela me permite, a Regina Duarte, 56 anos atuando no teatro e na televisão. E quando me procurou, disse que estava intimidado para fazer uma apresentação. Porque também o ator ele se acostuma muito tempo a se colocar mais no lugar do personagem, né? E depois, quando ele tem que falar como ele mesmo, é muito complicado. E também, ao longo da vida, a gente vai mudando de arquétipo, né? A gente vai mudando em cada etapa da vida, da maturidade. A gente tem que se reinventar, tem que recalcular as rotas, né? Porque o público muda muito também. Aquele que fala hoje, como falava há 20 ou 30 anos, vai ser um fracasso, porque o público mudou bastante. Os ídolos daquela época não são os mesmos ídolos de hoje. As aspirações das pessoas de hoje não são as mesmas aspirações. A comunicação se transformou completamente. Aquilo que nós estávamos falando no início, Duda, essa comunicação à distância, estava tateando, e hoje é uma realidade, não tem volta.
você vê que as empresas estão com dificuldade em determinados setores de reter os talentos, porque se for para ter trabalho presencial, eles não querem, só querem fazer a distância. Então é uma nova realidade. E aquilo que você falou sobre casamento de amigos, tenho falado na Raquel, já é a quarta vez que eu falo, mas a Raquel é muito procurada, porque ela é muito amiga de todo mundo, é muito bem relacionada. E os homoafetivos, quando casam, recorrem a ela. Então ela já fez muitos casamentos de gays. E vai lá e fala, tem todo um jeito próprio. Mas é uma situação delicada, porque você disse um amigo que convidou. Tem, algumas pessoas dizem assim, não, quando falo com pessoas conhecidas, eu não tenho problema. Falar com pessoa conhecida nem sempre é um conforto. Eu falo que Sim. Para fazer discurso em batizado e casamento, só depois da pós-graduação. Porque você fica em pé, as pessoas ficam vendo, sabem como você é. Se você falar um pouquinho diferente, e normalmente quem fala em público muda um pouquinho, você fica preocupado que estão vendo você com artificialismo. Isso aí acaba dando mesmo um pouco mais de timidez às pessoas. Não, agora, recentemente, teve aniversário da minha sogra aqui em casa. E aí o meu sogro estava alegrinho, né? E ele chegou Calibrado. E falou, faça um discurso aqui em homenagem à sua sogra, a gente está aqui na sua casa, não sei o que. Me pegou de surpresa, eu dei aquela... me enrolei. Impressionante, eu senti um constrangimento. A minha sorte é que ele foi puxando todos os membros da família e todo mundo ficou meio sem saber como se virar, até a Sabrina, até todo mundo, então não ficou muito gritante, mas depois eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, tinha tanta coisa boa para falar ali e eu desperdicei a oportunidade, é muito isso mesmo, a gente tem que estar o tempo todo se reinventando, o desafio surge a qualquer hora, a qualquer momento, eu estava totalmente relaxado ali, de repente, né, toda a família estava olhando para mim e o meu sogro insistindo. Mas olha, bom, falar em aniversário já não é fácil. Aniversário de sogra, então, aí o desafio é multiplicado. E agora tem um detalhe. Ninguém me pega desprevenido, Duda. Ninguém. Imagine a situação mais exagerada. Vamos pensar aí no funeral da rainha da Inglaterra. Funeral. Sim. Você acha que se você for a um funeral como esse, existe uma possibilidade de alguém dar a palavra a você? Zero. É zero. Então, eu estou pegando um caso bem exagerado para mostrar o seguinte, que se me convidam para um evento, se eu vou para uma reunião, eu nunca vou ser apanhado desprevenido, porque no caminho eu já vou pensando, que reunião é essa? Ela acontece todas as semanas, acontece todos os meses, acontece todo ano, é a primeira vez que está acontecendo. Nas reuniões passadas eu estive presente, as pessoas são as mesmas. O que motivou esse público a estar presente ali? Por que eu fui convidado? Bom, você já tem meia dúzia de pontos para desenvolver. Essa semana mesmo eu escrevo no Diário de São Paulo. Na verdade, eu escrevo para muitos veículos. Eu escrevo no UOL, estou lá há 15 anos escrevendo todas as semanas. Escrevo na Jovem Pan todas as quintas-feiras. Escrevo no Diário de São Paulo, escrevo na Goer, eu escrevo Revista Vida Simples, escrevo em todas. E essa semana foi o lançamento da candidatura do Sartori, Ivan Sartori, desembargador, está se candidatando a deputado. E ele é dono do Diário de São Paulo. E me convidou, eu fui lá no lançamento, até começava às 7h, mas eu tinha muitos compromissos, falei, não vai dar. Aí liguei para um amigo que estava lá, falei, e aí? Ele falou, não, está correndo solto, polícia. Falei, que hora termina? Umas 9h30, 10h. Falei, então eu vou. Cheguei lá 9h no meu cantinho, cheio de gente, abarrotado. Dei uma olhada num cantinho, tinha uma cadeira lá. Falei, ninguém está sentado. Passei no meio, acabei de sentar, Duda. Aqui está o professor político, nós gostaríamos de dar a palavra, tal, e fui lá. Então, aparentemente, eu estava sendo apanhado de improviso. Mas no caminho, eu já fui pensando, bom, se me chamassem, ou se me chamarem, o que é que eu vou dizer? Vou falar do Guilherme, o Guilherme é o filho dele, Guilherme Sartori, foi meu aluno no curso de pós-graduação em marketing político lá na ECA, na USP. Eu vou falar que dos comentários positivos que ele fazia do pai, etc. Bom, quando eu fui lá, o discurso já estava pronto. Ninguém me pega de calça curta, amigo. É bom ter sempre um plano B ali, né? Outra coisa que eu vi você falando em relação a palestras, você vai palestrar num evento e aí os outros oradores já foram, aí de repente o assunto que você tinha guardado para ser seu assunto central da palestra
já foi batido, muito batido. Aí você falou para deixar sempre uma palestra plano B ali, né? Uma palestra reserva. Você tem duas saídas numa situação como essa. Primeiro, é não se desesperar, porque o que acontece? Você vai leva um pedaço do que você ia falar. Vai outro, leva mais um naco. Vai outro, leva mais uma rebarbinha. Bom, e você ali no discurso esvaziando. Se tiver tranquilidade, até pode fazer algumas anotações. O Duda falou sobre isso aqui. O meu amigo Keiton, nosso amigo comum, o Keiton. Sim. Um abraço para o Keiton, que fez essa ponte legal. O Keiton falou sobre isso. A Raquel, minha filha, falou sobre isso. Então, você vai anotando mais ou menos o que falam. Aí você vai fazer a sua palestra citando esses toques que eles deram, mas que seria o seu discurso. O que eles falaram é o que você ia dizer. Mas você faz uma referência a eles, dá a impressão de que você está improvisando naquele momento. Na verdade, você está fazendo o discurso que você havia planejado, só citando aqueles que estão ali. Mas tem uma história curiosa de um fato dentro disso que estamos falando. Eu pertenço a um grupo de palestrantes. Éramos 15, morreram 3, somos 12 hoje. E nos encontramos de vez em quando, mas tem um encontro anual na fazenda do professor Luiz Marins, lá em Sorocaba, Fazenda Chaparral. Então é muito legal, os palestrantes falando sobre as atividades profissionais, o que é que eles fazem, que tipo de assunto está sendo demandado, é muito legal isso aí. E nós fazemos alguns livros coletivos. Por exemplo, fizemos um livro chamado Super Dicas para Ensinar a Aprender. É um livro que serve principalmente para professores. E os direitos autorais foram doados para a fundação do professor Luiz Marins. E fizemos um outro sobre liderança. E esse livro sobre liderança, os direitos autorais, foram doados para a Unipaz. Fizemos o lançamento na Saraiva do Morumbi, a grande Saraiva, não agora, quando tinha Saraiva lá, aquela Saraiva grande, a mega. Sim. Fizeram uma mesa grande e esses palestrantes têm muitos seguidores. Aqui não lotou, estava cheio de gente. Agora você imagina, Duda, 10 palestrantes, dos 15, 10 compareceram. 10 palestrantes, microfone na mão, sem limite de tempo para falar. Foi o primeiro que falou sobre a Unipaz, foi o segundo falou sobre liderança, foi o terceiro falou... Bom, o terceiro fui eu. Graças a Deus, tive sorte de ser o terceiro. E o professor Marins estava sentado na ponta da mesa, ele era o último. E ficou interessante porque um falava, o Marins fazia assim, Duda. Ou seja, levaram aquilo que eu ia falar. E a outra fazia assim, levaram o que ia falar. E começou a existir assim uma expectativa. Na hora que o Marins se apresentar, o que é que ele vai falar? Foi falando. Quando chegou a hora do Marins, ele se levantou, olhou aquela plateia, que era bem numerosa, saboreou o momento e se saiu com essa. Eu estou me sentindo aqui como se fosse o 8º marido da Elizabeth Taylor na noite de núpcias. O que é que eu posso fazer para surpreender essa mulher? Aquilo explodiu. Você sabe, Duda, eu tenho encontrado pessoas que participaram daquele evento, estavam assistindo, e falam, puxa, fui naquele lançamento, foi legal, puxa, foi bom. Só que eles não se lembram de uma palavra do que os palestrantes disseram. Mas essa tirada do Marins ninguém esquece. Aquilo ficou marcado em todo mundo. Funciona muito, né? E eu te pergunto assim, duas coisas. Uma, é só para não esquecer, vou deixar registrado aqui, se você tem alguma dica para lembrar os nomes das pessoas. Mas a pergunta que eu queria fazer agora, de verdade, em relação ao assunto central da palestra, normalmente a gente tem que pensar assim, em passar a mensagem central e dependendo, sempre quando a gente vai falar de vendas e tal, eu costumo pensar, baseado no Building a Story Brand, do Donald Miller, um livro que me marcou muito, de falar assim, olha, o cérebro humano ele está o tempo todo economizando energia. Então, a pessoa que você está ali querendo cativar para vender alguma coisa, para oferecer um serviço, ela pensa na vida dela como a protagonista da vida dela. E aí, quando você vai fazer venda, você não pode colocar a sua marca como protagonista também. Você tem que colocar como o mentor na jornada do herói.